Iniciando. A ictiologia é a área que vai estudar os peixes. Então, essa área, ela vai compreender as características desses seres que estão nesse grupo, o habitat, que é o ambiente, seja ele de água salgada ou água doce. Porque nós temos aí duas classificações. Nós temos os condrictes, que é o que a gente vai conversar hoje, e nós temos os obsteríctes, que são os de água doce. Mas hoje a gente só vai se ater aos condrictes, tá certo? Então nós vamos ver sobre a alimentação, a reprodução desse animal, para que ele dê continuidade à perpetuação da espécie dele, e o metabolismo, que são as reações que ocorrem com esse animal. Então a gente primeiro começa e inicia com os condrictes. Quem são eles na verdade? Os condrictes são os peixes cartilaginosos. Eles possuem cartilagem. Eles não possuem ossos. Como o ser humano, como os mamíferos possuem ossos, nesse caso eles não possuem. É cartilagem. E a cartilagem é um tecido bastante flexível, tá? Onde é que nós, seres humanos, temos cartilagem? Na orelha, por isso que ela é muito flexível. Obrigada, Luana. E também no nariz. Exatamente. Por isso que as pessoas, quando elas vão ficando idosas, elas vão perdendo o tecido da cartilagem. Tanto do nariz como das orelhas. Inclusive, jogadores de futebol que muito se movimentam, tem esse movimento repetitivo, a cartilagem do joelho deles também vai se desgastando. E por isso alguns se aposentam mais cedo. Então, os cartilaginosos, nós temos alguns grupos. É o grupo dos condrictes. E dentro desse grupo, tá? Aliás, apenas um grupo, que é o grupo dos condrictes. Então, a gente vai ter alguns representantes. Quem são? Os tubarões, as arraias e as quimeras. São 3 representantes. E aí a gente vai primeiro entender o que é o hidrodinamismo. Hidro vem de água, tá certo? E dinamismo vem de velocidade. Ou seja, são animais que são muito velozes dentro da água. Mas para eles serem velozes dentro da água, eles terão aí uma condição estrutural no corpo deles, que é as nadadeiras, que a gente vai falar já sobre elas, que são nadadeiras hidrodinâmicas, que realmente precisa ser veloz dentro da água, tá? Depois nós temos as nadadeiras ímpares, que também vai conferir velocidade. A classificação, nós temos o holocéfalos, que são as quimeras, são peixes muito antigos, tá certo? Nós temos a elasmobranque, que são os tubarões, tá certo? E aqui a gente vai começar a destrinchar, ó. Primeiro, os tubarões. Nós temos uma grande quantidade de tubarão. Nós temos o tubarão tigre, nós temos o tubarão branco, nós temos o tubarão doente, nós temos o tubarão tigre, nós temos o tubarão lixa, que é o que vive aqui, que é uma quantidade de espécies que nós vamos encontrar aqui no Mucuripe, tá certo? Lá no Mucuripe é uma grande quantidade de tubarões lixa que a gente vai encontrar lá. Só que esses animais, os tubarões lixas, não são animais que atacam os seres humanos. Eles têm uma dieta específica, que é de crustáceos, tá? Pequenas raias e crustáceos. Inclusive até moluscos também. Quando eu estou falando de crustáceo, eu estou falando de lagosta, estou falando de camarão, tá? Só que esses atacam lagostas. E também sobre os moluscos, que são os polvos e as lulas. Então essa é a dieta desse animal. E pequenos peixes como eles também, tá bom? Mas carne humana ele não vai atacar não. A não ser que seja um filhotinho que seja enxerido, que vai lá só saber se a carne é gostosa. Como é de ser humano para ele não é gostosa, ele imediatamente vai cuspir, que a sua carne para ele não é apetitosa. Tá certo? Esse
se alimentam mesmo. Se der sopa e os chips, se der, Maria, faz isso não, que atrapalha, tá? Beleza. E aí, o que acontece? Esses sim, eles vão se alimentar. Guarda o celular, tá bom? Quem tá com o celular, guarda, então saia para a sala de aula, para fora da sala de aula. Tá certo? Não quer assistir a aula? Beleza, sai. Tá bom? Continuando, então, ó, os tubarões, como eu acabei de dizer para vocês, eles vão ter a estrutura deles cartilaginosa, e aqui a gente tem o estômago. O estômago dos tubarões suporta uma grande quantidade de alimento. É por isso que muitas vezes esse animal, ele consegue engolir mesmo, engolir, assim como a sucuri. A sucuri, ela engole a presa inteira. Não mastiga, tá? No caso dos tubarões, é óbvio que eles vão mastigar. Só que dentro deles há um grande espaço no estômago. É por isso que eles conseguem se alimentar de caças grandes. Inclusive, eles são considerados os lixeiros do mar. Porque todo e qualquer animal em decomposição, ele está se alimentando. Por exemplo, uma forma, né, um marinho, uma morsa que morreu, na eventualidade morreu, tá, e está lá se decompondo, uma baleia, um filhote de uma baleia. Então ele vai estar lá se alimentando desses animais em decomposição. E obviamente que ele também vai querer os animais que estão vivos na caça, como principalmente as focas e os leões marinhos. Tá certo? Esse animal, o branco, o tubarão branco, você não vai encontrar em águas brasileiras, não. Geralmente eles estão em locais mais frios, só que na reprodução, durante a reprodução deles, eles vão para águas mais quentes, locais tropicais, que é para poder se reproduzir. É como se fosse o encontro das fêmeas e dos machos, mas isso é só para reprodução. O tubarão, ele é um animal que vive sozinho. Então, ele não vai viver em cardume, não. Ele vai se alimentar na época de reprodução, ele vai encontrar a fêmea e depois ele vai seguir o caminho. E a fêmea também vai seguir o caminho deles. Esses animais, pasmem, eles são ovovivíparos, ou seja, o filhote está dentro do ovo. Olha, peixe, não. Ou seja, é um animal que ele vai estar aí dentro do ovo, o ovo vai eclodir e ele vai conseguir ganhar o mar, tá certo? Para poder dar continuidade à sua vida. Esses risquinhos que vocês estão vendo aqui são as fendas branquiais. O que são as fendas branquiais? São estruturas para onde vai passar água, o oxigênio vai ser filtrado. Aí você diz assim, como é que respira dentro da água? Eles conseguem, por quê? Porque aqui eles vão filtrar apenas isso aqui, ó, o O2, moléculas de oxigênio. Aí dessa forma eles vão respirar. Aí vai haver essa troca gasosa. Entra oxigênio, sai oxigênio. E por aí vai, tá certo? É assim que eles respiram em todo animal que respira dentro da água. Eles filtram o O2, tá certo? Até mesmo porque dentro da água é um habitat muito salino, por isso no oceano. Então tem muita quantidade de sal. Aí eles vão filtrar apenas o oxigênio, tá certo? Aí nós temos aqui o fígado, nós temos o rim do animal, e agora a gente vai falar um pouco das nadadeiras. Primeiro, essa nadadeira aqui é a nadadeira dorsal, do dorso do animal, tá certo? Essa nadadeira é a nadadeira peitoral. Essa nadadeira é a nadadeira anal, tá certo? E essa nadadeira é a nadadeira caudal. O tubarão, ele precisa se alimentar urgentemente, a cada dia, ciclos de dias. É como se ele fosse um leão, só que no habitat aquático. Esse animal, se ele não se alimenta, a bexiga nadatória dele infla e ele não tem força
para poder mergulhar. Então, rapidamente ele precisa da caça de se alimentar, que é para poder dar equilíbrio no peso dele e ele ter força para poder mergulhar. Porque ele não é um animal como a baleia que sobe até a superfície e faz a própria gasosa. Não. Ele precisa estar constantemente mergulhando. Porque se ele não mergulha, se ele não tem energia para poder mergulhar, logo ele morre. Não é como a baleia, que a baleia vai lá na superfície e troca o oxigênio, respira. Ele não é assim, tá certo? Então, muitas vezes, ali o dia a dia dele dentro do oceano, ele está lutando para viver. Porque se ele não consegue uma caça, ele vai morrer. Porque ele precisa ter força e equilíbrio dinâmico para poder descer. E é um animal que vive nas profundezas do oceano. Ele não vive em águas rasas, tá certo? Ele vive em águas rasas quando é para caçar, para poder se alimentar, tá certo? Então, ó, e aí existem dois tipos de cloaca. Existe a cloaca, tá certo? Existe a cloaca que é a masculina, tá certo? Que a gente vai chamar de cláspide. Aqui é como se fosse o pênis dele, tá? Isso do sexo masculino, ó. É o pênis do animal. Onde é que fica, tia? Vem aqui assim, ó. Tá aqui, ó. É um menino, ó, que lindo. Ai, que interessante. Tá certo? A menina, a fêmea, ela é assim, ó. Ela é assim. Olha, tia. Tá? Aqui é a fêmea e aqui é o macho. Como é que se chama? Cláspide. É o nome. Tá? Não é que nem o útero e pênis, não. Aqui é cláspide macho e a cláspide fêmea. Tá certo? Esses animais, eles têm um sistema chamado de escama placode. O que é isso, escama placode? Ó, se você pegar e passar a mão no tubarão, ai, quem foi que fez isso? Eu já fiz, eu tive a oportunidade. Passar a mão no tubarão? Passar a mão aqui, ó, nesse sentido, nele, você não vai sentir as escamas. Você vai sentir a pele do animal mesmo lisa. Mas se você faz isso aqui, ó, daqui da cauda para cima, você vai sentir como se fosse espinho, porque a escama é pontiaguda, tá? Chama-se escama placode. E todo condrite é assim. Mas por que essa escama é assim, diferenciada? Porque essa escama vai conferir também velocidade a ele dentro da água. Vai ser mais veloz. Tanto é, por exemplo, vamos pensar aqui num peixe, no caratilápia. O caratilápia, que não é um condrite, é um osteíte, ele tem a escama assim, ó. Ele tem a escama assim. E um condrite, um tubarão, ele tem a escama assim. Por que a escama é assim? Porque vai conferir velocidade a ele dentro da água. E o osteíte não precisa dessa velocidade na água doce. Algumas espécies, tá certo? E aí depois nós temos a arraia. As arraias, assim como os tubarões, eles também têm escama placoide para conferir velocidade. Também vão ter todas essas estruturas de órgãos em coração, que eu não botei aí, o tubarão não tem coração, viu? Ele não é um ser sem coração, não. Tá certo? Ele ama só no período do acasalamento. Depois que ele para de amar, que é o período do acasalamento, ele vai se tornar uma máquina mortífera dentro da água. Tá certo? E aí o que acontece? Ó, também tem cláspide macho e cláspide fêmea. Isso aqui é muito parecido neles, nas arraias. Tá certo? E aí você vai ter aqui um ferrão na ponta da cauda. Esse ferrão na ponta da cauda pode ser mortal, tá? Porque na ponta da cauda é como se tivessem ganchos. Aí se ele pega no animal e pega a cauda, sai arrastando, sai rasgando o corpo da presa todinho.
ou de alguém que está lá maior que ele, que ela vai se sentir ameaçada, sai rasgando, puxando com tudo. É como se fosse uma navalha mesmo. Certo? E aí nós temos, por fim, as quimeras. As quimeras são animais que são antigos, possuem as nadadeiras como a dos tubarões, que são peixes que vivem mais na profundezas do mar. Inclusive, gente, as quimeras, né, dentro da mitologia grega, eles viam como monstros, né, mitológicos. Outra coisa, esses animais eles são dioicos. O que é um animal dioico? Tem os dois sexos, um é masculino e o outro é feminino. Tá certo? São animais que colocam ovos, tá? Eles colocam ovos. E às vezes esses ovos eles vão estar na praia, na areia, porque a água do mar foi, né? E aí descarregou esses ovos. Tá certo? São carnívoros, com exceção do tubarão-baleia. Tá certo? O tubarão-baleia ele é gigante. Tá? Os tubarões, algumas espécies chegam até 9 metros, 10 metros de comprimento. Eles têm uma arcada dentária, que é como se fossem várias facas na mandíbula, na boca. Quando uma se quebra, parece assim a catraca da bicicleta. Quando uma se quebra, logo o outro dente perpassa o local onde quebrou. Porque são animais que precisam dessa estrutura, dessa força para poder sobreviver dentro do mar. Tem gente que acha que eles não têm predador para eles, mas eles têm. São as orcas. As orcas, elas podem, tá, ser páreo para eles, para esses tubarões. Tia, aqui já apareceu na região Nordeste, lá na Paraíba, lá no Rio Grande do Norte, Natal, no Recife, principalmente na praia de Boa Viagem. Se você quiser dar um mergulho lá, faça uma oração e se despeça dos seus familiares. Tá certo? E é isso. Vou jogar bem sobre ela.